As Três Idades da Vida Interior, volume 1, primeira parte, páginas 113 a 118. Quais são as purificações necessárias para alcançar a total perfeição da vida cristã? É fundamental desde já enfatizar este ponto e tratá-lo de maneira geral, inspirando-nos nas palavras de São Paulo e posteriormente no doutor da Igreja, que mais aprofundou esta questão das purificações da alma. São João da Cruz. A Igreja nos apresenta seus ensinamentos como próprios de um mestre, principalmente para que possamos extrair deles a essência que contém. Neles encontraremos, além disso, excelentes orientações para distinguir as três etapas da vida espiritual: a dos iniciantes, a dos que progridem ou avançam e a dos perfeitos. Não devemos esquecer que essa sublimidade da perfeição cristã, considerada em sua plenitude normal ou em sua totalidade, já era contemplada por São Paulo quando escrevia aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Por causa de Cristo, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo, a fim de conhecê-lo e a eficácia de sua ressurreição e participar de seus sofrimentos, conformando-me à sua morte, para que, enfim, possa alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha alcançado isso ou chegado à perfeição, mas sigo em frente para ver se consigo alcançar aquilo para o qual fui destinado por Jesus Cristo. Irmãos, eu não considero que já tenha chegado ao fim da minha carreira. Meu único objetivo é, esquecendo as coisas que ficaram para trás e concentrando-me apenas no que está adiante, correr para o alvo, para ganhar o prêmio ao qual Deus me chama desde o alto por Jesus Cristo. Tenhamos todos os mesmos sentimentos. Observem aqueles que agem conforme o exemplo que têm em nós, pois muitos andam por aí comportando-se como inimigos da cruz de Cristo, apegados às coisas da terra. Mas nós já vivemos como cidadãos do céu. Portanto, meus amados, permaneçam firmes no Senhor. Estamos diante de uma perfeição que não é platônica ou aristotélica, mas genuinamente cristã em todo o sentido da palavra, aquela que São Paulo propõe não apenas a si mesmo, apóstolo de Cristo, mas também aos filipenses, a quem escreve, e a todos nós, bem como a todos que se alimentarão da doutrina de suas cartas até o fim dos tempos. Fica claro, portanto, que tal perfeição implica uma profunda purificação da alma e uma docilidade incomum ao Espírito Santo. Notas explicativas. 1. São João da Cruz, místico e teólogo carmelita do século XVI, conhecido por suas obras sobre a purificação e ascensão espiritual, como A Noite Escura e Subida ao Monte Carmelo. 2. São Paulo, apóstolo do Novo Testamento, cujas cartas às comunidades cristãs primordiais, como a dos Filipenses, são fundamentais para a teologia cristã. 3. Filipenses 3:8, trecho da carta de São Paulo aos Filipenses, onde ele expressa seu total desapego aos bens materiais e seu foco em Cristo. 4. Purificações da alma. Refere-se aos processos espirituais de purificação interior necessários para alcançar a união completa com Deus, como descrito por São João da Cruz. 5. Docilidade ao Espírito Santo. Refere-se à capacidade de seguir as inspirações e orientações do Espírito Santo, essencial para o progresso espiritual. Não faltaram aqueles que afirmaram que Santo Tomás de Aquino pouco tratou das purificações ou purificações da alma. Isso é esquecer o que ele escreveu em seus comentários às epístolas de São Paulo e ao Evangelho de São João, quando, arrebatado pela palavra de Deus, eleva-se às alturas da vida espiritual, como os grandes místicos costumam descrever. Leia-se, em particular, o que ele escreveu sobre o capítulo 3 da Epístola aos Filipenses, que acabamos de citar, a respeito do desejo de conhecer intimamente a Jesus Cristo e de ser admitido a participar de seus sofrimentos. Ad societatem passionum illius, a comunhão de seus sofrimentos, para não perder o fruto de nossas cruzes, tornar-nos semelhantes a Ele e salvar as almas em sua companhia. Leia-se também seus comentários sobre as palavras de Jesus no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que dá fruto, ele o poda para que dê mais fruto ainda. Santo Tomás comenta, para que os justos que produzem fruto produzam ainda mais, Deus frequentemente remove o que há de supérfluo neles. Purifica-os, enviando-lhes tribulações e permitindo-lhes tentações, diante das quais demonstram maior generosidade e fortaleza. Ninguém é tão perfeito nesta vida, a ponto de não poder alcançar maior pureza. Essa é a purificação passiva que São João da Cruz desenvolveu com maior profundidade.
Tentaremos estudar aqui os requisitos para alcançar o ápice do desenvolvimento normal da caridade. Quando dizemos ápice ou cume, não devemos esquecer a palavra normal, e inversamente, quando falamos de normal, não devemos esquecer a palavra cume. Frequentemente se chama de normal o nível que os cristãos, em geral, alcançam de fato, sem se preocuparem nem um pouco com o nível que deveriam alcançar se fossem tão fiéis e generosos quanto deveriam ser. O fato de que a maior parte das almas cristãs não chegue nesta vida a viver em união quase contínua com Deus, não nos autoriza a concluir que essa união se encontra acima desse cume do desenvolvimento normal da caridade. Notas explicativas. 1. Santo Tomás de Aquino, teólogo e filósofo medieval e uma das figuras mais influentes da teologia cristã. Suas obras, como a Summa Theologiae, são fundamentais para a doutrina católica. 2. Epístolas de São Paulo, cartas escritas pelo apóstolo Paulo às primeiras comunidades cristãs. Nelas, ele expõe ensinamentos e orientações teológicas fundamentais para o cristianismo. 3. Evangelho de São João, um dos 4 evangelhos do Novo Testamento, com enfoque na divindade de Cristo e em seus ensinamentos espirituais mais profundos. 4. Purificação passiva. Conceito desenvolvido por São João da Cruz, refere-se a uma fase da vida espiritual em que a alma é purificada por Deus através de sofrimentos e provações, para alcançar uma maior proximidade com Ele. Desenvolvimento normal da caridade. Refere-se ao crescimento espiritual no amor a Deus e ao próximo, que deve ser o objetivo de todo cristão. Acima, o cume desse desenvolvimento seria a plena união com Deus. Jamais devemos confundir aquilo que deve ou deveria ser com aquilo que de fato é a realidade. Se fizermos isso, seria necessário afirmar que a verdadeira honestidade não é possível na Terra, já que na prática, a maioria das pessoas se empenha em buscar o bem útil ou prazeroso, como o dinheiro ou as satisfações terrenas, em vez de perseguir o bem honesto, que é o objetivo da virtude. Em uma sociedade que decai e retorna ao paganismo, muitos adotam como norma de conduta não o dever e o bem obrigatório, que exigiria um grande esforço em um ambiente onde tudo convida ao declínio, mas sim o menor mal. Seguem o fluxo conforme a lei do menor esforço. E não apenas toleram esse menor mal, mas o vivem e muitas vezes até o defendem para manter sua tranquilidade. E se justificam dizendo, ajo assim para evitar um mal maior que outro cometeria em meu lugar, se eu, ao perder minha posição, caísse em desgraça. E com essas palavras, em vez de ajudar os outros a elevar-se e a serem melhores, os auxiliam a descer, preocupando-se apenas em tornar a queda mais suave. Quantos políticos se encontram nessa situação? E na esfera espiritual, algo semelhante acontece. Aqui investigaremos o que deve ou deveria ser o pleno desenvolvimento normal da caridade e não o nível que a maior parte dos cristãos realmente alcança. Para isso, é necessário recordar que a lei fundamental desse desenvolvimento normal da caridade difere essencialmente das leis de nossa natureza decaída. Enquanto nossa natureza, ferida como está, mesmo após o batismo, nos inclina a cair e a enfraquecer, a graça que nos regenera mais e mais nos convida e nos impulsiona constantemente a subir mais alto e, finalmente, a florescer em uma vida eterna, conforme as palavras de Jesus. Entretanto, em nossa vida existe um claro escuro, às vezes muito perceptível, aquele de que São Paulo frequentemente nos fala quando opõe a carne ao espírito, a luz divina às sombras da morte, que desejam dominar-nos. Vivei segundo o espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Porque a carne, que aqui significa a nossa natureza decaída, tem desejos contrários aos do espírito. E o espírito tem desejos contrários aos da carne, pois são opostos entre si. Gálatas 5,16. Por espírito, entende-se aqui o espírito do novo homem, iluminado e fortalecido pelo Espírito Santo, Romanos 8,4. Mas mesmo entre os batizados, os desejos permanecem, com suas tendências à sensualidade, à vaidade e ao orgulho. O amor de Deus que habita em nós ainda não alcançou nem de longe a vitória sobre o egoísmo e o amor próprio. Nessas circunstâncias, é necessária uma purificação profunda. Não apenas aquela que devemos nos impor, chamada mortificação, mas também outra que Deus nos impõe quando, segundo a expressão de nosso Senhor, vem podar o ramo da videira para que produza frutos melhores. Isso é ensinado de forma admirável por São João da Cruz, já no início de suas obras, no prólogo da subida do Monte Carmelo.
Para explicar e esclarecer esta noite escura pela qual a alma passa para chegar à luz divina da união perfeita no amor de Deus, tal como pode ser alcançada nesta vida. São tantas e tão profundas as trevas e provações, tanto espirituais como temporais, pelas quais as almas afortunadas costumam passar para alcançar este estado elevado de perfeição, que nem a sabedoria humana pode entendê-las, nem a experiência pode descrevê-las, pois somente aquele que passa por elas pode senti-las, mas não descrevê-las. O ramo que Deus corta ou poda não é apenas um ramo vivo, mas consciente. E para compreender o que é essa poda, semelhante à que se faz em árvores, é necessário tê-la experimentado. Cada um deve carregar sua cruz, e ninguém sabe o seu peso até depois de tê-la carregado com amor. Notas explicativas. Carne e espírito. Para São Paulo, a carne representa as inclinações humanas decaídas e voltadas para o pecado, enquanto o espírito representa a nova vida em Cristo, guiada pelo Espírito Santo. 2. Natureza decaída. Refere-se à condição humana após o pecado original, que inclina o ser humano ao egoísmo e às paixões desordenadas. 3. Mortificação. Prática espiritual de renúncia voluntária aos prazeres e desejos, com o objetivo de crescer na virtude e se aproximar de Deus. 4. Podar o ramo. A imagem da poda refere-se ao processo de purificação espiritual que Deus realiza na alma, permitindo provações e sofrimentos para que a pessoa cresça em santidade. 5. Noite escura, conceito místico de São João da Cruz, descrevendo uma fase de provações e sofrimentos que a alma enfrenta antes de alcançar a união plena com Deus. 6. Subida do Monte Carmelo. Uma das principais obras de São João da Cruz, onde ele descreve o caminho espiritual da alma rumo à união com Deus, passando por fases de purificação e iluminação. São muitos os esforços que se deve enfrentar até que se tenha vencido completamente o egoísmo, a sensualidade, a preguiça, a impaciência, a inveja, a injustiça nos julgamentos, o amor próprio, as pretensões insensatas, a busca de si mesmo, até mesmo na piedade, o desejo excessivo de consolação, o orgulho intelectual e espiritual e, enfim, tudo aquilo que se opõe ao espírito de fé e confiança em Deus. Só assim é possível chegar a amar ao Senhor perfeitamente, com todo o coração, alma, forças e espírito, Lucas 10, e ao próximo, seja ele amigo ou inimigo, como a si mesmo. É igualmente necessária grande constância, firmeza, paciência e longanimidade para perseverar na caridade, apesar das dificuldades, como diz o apóstolo. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Não devemos nos surpreender que São João da Cruz, ao descrever o caminho que conduz com mais segurança e rapidez à total perfeição da vida cristã, afirme que não é possível alcançá-la sem passar pela purificação passiva dos sentidos, que marca, segundo ele, a entrada na via iluminativa, e pela purificação passiva do espírito, que se encontra no limiar da via unitiva. Isso desde que essa purificação seja entendida em seu pleno desenvolvimento normal, como nos servos de Deus que a Igreja nos apresenta como modelos. São João da Cruz, para demonstrar que a purificação ativa que nos impomos não é suficiente, escreve: pois, por mais que a alma se esforce, ela não pode purificar-se ativamente de forma a estar preparada, nem que seja em parte mínima, para a divina união de perfeição do amor, se Deus não a tomar e purgar naquele fogo escuro, da maneira que explicaremos. Com isso, se evidencia a necessidade da cruz afirmada pelo Evangelho e por toda a espiritualidade cristã. Aqui, como em toda a obra, buscamos usar termos sóbrios, mas tradicionais, para evitar qualquer exagero. Neste escuro caminho, continua o santo, as almas começam a entrar quando Deus as tira do estado de iniciantes, que são aqueles que meditam no caminho espiritual, e as coloca no estado dos aproveitantes, que é o caminho dos contemplativos. Passando por esse estado, elas chegam à condição dos perfeitos, que é a união divina da alma com Deus. Notas explicativas. 1. Purificação passiva. Na teologia mística de São João da Cruz, a purificação passiva é o processo pelo qual Deus purifica a alma através de sofrimentos e provações, sem que a pessoa atue diretamente. É uma ação divina que leva a alma a desapegar-se de tudo o que a impede de alcançar a união plena com Deus. 2. Via iluminativa e via unitiva. A via iluminativa é a fase da vida espiritual em que a pessoa recebe maior luz e entendimento sobre as coisas divinas. A via unitiva é a fase em que a alma alcança a união completa com Deus. 3. Iniciantes, aproveitantes e perfeitos.
São as 3 etapas da vida espiritual descritas por místicos cristãos. Os iniciantes estão no início da jornada, focados na meditação e nos primeiros passos espirituais. Os aproveitantes são aqueles que já avançaram e começam a entrar em uma vida de contemplação. Os perfeitos são aqueles que atingiram a plena união com Deus. No início, a alma é despojada dos consolos sensíveis, que são úteis em determinado momento, mas prejudiciais quando buscados por si mesmos. Daí surge a necessidade da purificação passiva dos sentidos, que leva a alma à aridez sensível e a eleva a uma vida espiritual muito mais desprendida dos sentidos, da imaginação e do raciocínio. Por meio dos dons do Espírito Santo, a pessoa recebe aqui um conhecimento intuitivo que, apesar de uma certa escuridão bastante dolorosa, nos introduz maravilhosamente nas coisas de Deus. Esse conhecimento nos faz penetrar, às vezes em um instante, aquilo que a meditação não seria capaz de alcançar em meses ou até mesmo anos. Para resistir às tentações contra a castidade ou a paciência, que frequentemente surgem durante esta noite dos sentidos, são necessários, por vezes, atos heróicos dessas virtudes, que acabam sendo extremamente frutíferos. Há nesta noite dos sentidos um claroscuro muito surpreendente. A sensibilidade entra em uma escuridão e aridez devido à ausência das graças sensíveis, nas quais a alma costumava se demorar com uma complacência egoísta. No entanto, as faculdades superiores começam, em meio a essa escuridão, a serem iluminadas por uma luz de vida que ultrapassa a meditação racional e inclina a alma a dirigir um olhar amoroso e prolongado a Deus durante a oração. Após tratar dessa purificação, São João da Cruz destaca: a alma saiu para iniciar o caminho e a via do Espírito, que é o dos aproveitantes e dos que já avançaram, conhecida também como via iluminativa ou de contemplação infusa. Este é um dos textos mais importantes de todas as obras de São João da Cruz. Teremos a oportunidade de voltar a ele para compreender toda a sua importância e profundidade. Contudo, mesmo depois de tudo isso, para que a alma se liberte dos defeitos próprios dos que progrediram no caminho espiritual e da soberba disfarçada que ainda neles subsiste, é necessária uma outra purificação passiva, que é a do espírito. Notas explicativas. Claroscuro, termo que originalmente significa luz e sombra, ou claro e escuro. Aqui, São João da Cruz usa a ideia de claroscuro para descrever um estado espiritual em que a alma experimenta ao mesmo tempo luzes e trevas, avanços e dificuldades. Este termo é bastante comum na literatura mística para descrever o processo espiritual de purificação e amadurecimento. Este processo ocorre em algumas almas mais avançadas, que desejam intensamente o bem, mas querem que esse bem seja realizado por elas ou à sua maneira. Elas precisam ser purificadas desse apego humano ao seu próprio julgamento, à sua maneira excessivamente pessoal de ver, querer e agir, e dessa inclinação exagerada pelas obras em que se sacrificam. Essa purificação, se suportada com paciência em meio às tentações contra as 3 virtudes teologais, multiplicará sua fé, esperança e amor a Deus e ao próximo. Essa prova purificadora se apresenta de diversas formas, tanto no caminho puramente contemplativo quanto naquele dedicado ao apostolado. Ela também varia conforme o objetivo, seja elevar a alma ainda nesta vida a uma perfeição elevada, ou preparar o espírito para o fim da vida, ajudando as almas a passarem, ao menos em parte, pelo seu purgatório antes da morte, adquirindo méritos e crescendo no amor, em vez de passarem por essa purificação após a morte, sem poder mais merecer. O dogma do purgatório confirma assim a necessidade dessa purificação passiva dos sentidos e do espírito. Aqui, novamente, surge o claroscuro, ainda mais profundo do que o da noite dos sentidos. A alma parece estar despojada das iluminações e da facilidade de orar ou agir, coisas das quais se orgulhava por um resquício de amor próprio e soberba. No entanto, nessa noite do espírito, desponta uma grande claridade. Em meio às tentações contra a fé e a esperança, os motivos formais das 3 virtudes teologais começam a emergir, gradualmente. E elas aparecem como 3 estrelas de primeira grandeza: a verdade revelada, a misericórdia que auxilia e a soberana bondade de Deus. A alma chega a amar a Deus com grande pureza e com todas as suas forças, adorando-o em espírito e em verdade. Voltaremos a esse tema com mais profundidade em outro momento. Mas o que acabamos de dizer é necessário para não reduzir a importância do pleno desenvolvimento normal da vida cristã. Essa altura, já acessível nesta vida,
É a mesma que Nosso Senhor expôs desde o início de seu ministério, nas 8 bem-aventuranças evangélicas proclamadas no Sermão da Montanha. Ora, essas bem-aventuranças não pertencem apenas ao nível da simples ascese, elas são verdadeiramente de ordem mística, como a purificação passiva de que acabamos de falar. Notas explicativas. Virtudes teologais. Fé, esperança e caridade, que são as virtudes infundidas por Deus nos cristãos no momento do batismo e que orientam o relacionamento do ser humano com o próprio Deus. Claroscuro, termo que significa luz e sombra, ou claridade e escuridão, aqui utilizado para descrever a experiência espiritual de momentos de grande dificuldade e dúvida, que coexistem com profundas iluminações da alma. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.